Fala galera, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem no nome de Jesus. Estou aqui fazendo a live de 15 horas aqui de domingo, a pedido da Ana Paula. Geralmente é a pastora Ana Paula que faz a live aqui às 15 horas no domingo, mas por algum imprevisto ela pediu para eu fazer aqui no lugar dela. Então seja bem-vindo, você que chegou aí, Enoque Augusto, seja bem-vindo no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, né, para que Deus esteja na direção e Ele possa falar conosco nessa live. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Estamos aqui, Pai, nessa live. Que o Senhor esteja na direção, fale conosco, que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar a vida dessas pessoas que me ouvem, Pai, seja agora ao vivo ou depois gravado. Que o Senhor possa alcançar todos que forem da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, sejam aí todos bem-vindos. Enoque Augusto, Souza e Evandro e Rafael e João 3,16. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. A meditação que eu vou trazer nessa tarde está em Mateus capítulo 13. Seja bem-vindo aí a Shirley Patrocínio, Gabi Soares. Como eu havia falado no início, né, eu estou aqui no lugar da Ana Paula, somente hoje por um imprevisto que ocorreu. Geralmente é a pastora Ana Paula que ministra a live aqui de 15 horas, mas aí eu estou aqui cobrindo ela hoje. Domingo que vem ela estará de volta. Então, se você tiver com sua Bíblia aí acompanhando, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos ver uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do semeador. Acredito que você já deve ter ouvido essa parábola antes, mas nós vamos meditar aqui. Mateus capítulo 13, versículo 3. Aí vai ser Jesus contando aqui a parábola, que diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aí, seja bem-vindo aí, Amanda Moraes, que chegou aí, a Ronique Moraes também. Eu estou lendo aqui então a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, que Jesus contou. E aí talvez você veja essa parábola aqui e não consiga compreender o que está dizendo, o que significa, o que Jesus quis expressar. Mas os discípulos também não entenderam. E aí, lá no versículo 18, Jesus vai começar a explicar essa parábola. Então, aqui dentro da explicação, nós vamos então pontuar cada um dos detalhes dessa parábola que nós precisamos aprender nessa tarde. No Mateus capítulo 13, versículo 16, vai dizer assim: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Verso 17: Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aqui Jesus então vem começando a explicar. Verso 19: A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se a gente voltar aqui na parábola, Jesus falou da beira do caminho aqui, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E aqui na explicação, Jesus disse que é o maligno que arrebata do coração o que foi semeado quando não compreendemos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ser muito atentos ao que Deus nos fala, ao que Deus ministra aos nossos corações.
Porque se nós não compreendermos o que Deus está dizendo, essa palavra poderá ser perdida em nosso coração. A palavra em si é poderosa. Ela tem todo o poder para qual ela foi designada, qual que é o propósito de Deus. Mas se nós, como ouvintes, não formos atentos ao que Deus está nos dizendo e não compreendermos, essa palavra poderá se tornar perdida. E isso não é só uma questão de você ouvir, mas também compreender, no sentido de você buscar entender. Será que nós, quando ouvimos uma ministração, uma palavra, uma pregação que seja, será que nós ficamos somente com o que ouvimos? Ou será que nós buscamos compreender mais a fundo? A gente busca na palavra, a gente confere nas escrituras se o que nós estamos ouvindo está correto. Porque quando nós buscamos profundidade, nós estamos garantindo aqui uma compreensão. Muitas pessoas não compreendem as escrituras porque só ficam com o que ouve. Se o pastor, o pregador, o preletor, seja lá quem estiver explicando uma palavra, se a explicação não for suficiente para o ouvinte no sentido de abordar alguns detalhes, algumas dúvidas que podem ter vindo à mente do ouvinte, o ouvinte ele vai perder essa palavra se ele não buscar. Porque digamos que uma pregação dura aí em torno de 1 hora. Uma pregação pode durar 1 hora, mas tem detalhes que não serão tratados dentro dessa 1 hora de pregação. E aí esses detalhes, você como ouvinte, nós como ouvintes, precisamos buscar a compreensão, precisamos chegar em casa e meditar nas Escrituras. Quer ver algo interessante? Paulo ele vai dizer em uma das cartas dele, vai dar um elogio aos bereanos. O que os bereanos faziam? Os crentes da cidade de Bereia, eles conferiam nas Escrituras tudo que Paulo dizia. Aí você pensa, hoje nós temos mais da metade do Novo Testamento, praticamente, que foi escrito por Paulo. E aí, essas palavras, todas inspiradas por Deus, elas servem de direção para a nossa vida, porque é a palavra de Deus. Só que no tempo em que ele pregava, as pessoas, os bereanos, no caso aqui, já conferiam se de fato o que ele estava pregando estava correto. Agora, se Paulo, que hoje nós temos como referência, ele passou pela avaliação, entre aspas, dos bereanos, conforme as Escrituras, por que nós, hoje, não conferimos nas Escrituras o que muitos pregadores falam por aí? Então nós precisamos conferir nas Escrituras, buscar essa compreensão. Eu não estou dizendo que nós vamos agora, então, rejeitar tudo que a gente está ouvindo, não é isso. Mas é buscar compreender no sentido de saber também se está correto ou não. O pastor falou, não, porque está escrito na Bíblia tal coisa. Está escrito mesmo? Confere. Confere se realmente está escrito. Inclusive o que eu estou falando aqui. Eu disse que Paulo elogiou os bereanos em uma das cartas dele. Eu não sei dizer para você aonde está essa referência, mas eu sei que está. Você pode conferir. Você pode fazer uma busca por palavra-chave em algum aplicativo da Bíblia, talvez até mesmo no Google. Você vai colocar assim, Bíblia, bereanos elogiados por Paulo, alguma coisa relacionada que vai aparecer para você ali e vai mostrar onde que está escrito. Então você pode conferir tudo que eu estou dizendo, inclusive o que eu estou ministrando aqui a respeito de Mateus capítulo 13. Enquanto eu estou falando, você pode estar lendo aí. E para poder ter uma compreensão clara das Escrituras, e aí essa semente no seu coração não se tornar perdida. Nós precisamos garantir que a semente que foi plantada no nosso coração dê fruto e ela não se perca. Então, voltando aqui à explicação da parábola, nós vamos ver então, vamos voltar aqui nessa mesma semente, vamos ver o que mais que nós podemos aprender. Ó. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, que é o que nós vimos aqui agora, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Olha só, o maligno arrebata. Então, se você que ouve a palavra não compreende a palavra e não busca compreender, o diabo ele tem essa autorização, talvez me colocar assim, para poder conseguir arrebatar a semente do coração. Por quê? Porque a própria pessoa autorizou. A própria pessoa que não busca compreensão das Escrituras,
A própria pessoa autoriza Satanás a arrancar essa semente preciosa da palavra no coração. Então nós não podemos permitir que essa palavra caia na beira do caminho do nosso coração. Então esse lugar não é apropriado para uma semente nascer, para uma semente germinar. Então, continuando aqui, versículo 20 do capítulo 13 de Mateus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Qual que é essa semente que Jesus falou lá na parábola? Está lá no verso 5. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então aí Jesus está explicando então essa semente. Vou voltar a ler. Verso 20. O que foi semeado no solo rochoso é esse o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Deixa eu dizer algo para vocês. Aqui está dizendo que quando uma palavra é semeada no nosso coração em solo rochoso, é aquela pessoa que até ouve, compreende talvez, e recebe com alegria. Então, por ela compreender, Satanás então não arrebata a semente, ela até começa a gerar fruto. Fruto não, ela começa a dar raiz. Só que aí, ela não tem raiz em si mesma, no caso do solo rochoso. Por quê? Porque não tem profundidade. Não tem profundidade. A pessoa recebe com alegria e ela não suporta o quê? A angústia e a perseguição por causa da palavra. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A palavra, ela não tem uma garantia de que nós não teremos lutas ou perseguições ou angústia. Aqui a gente já vê que a palavra de Deus para nós, a palavra do reino, a palavra do evangelho, ela garante perseguições e lutas e angústias. Por isso que Jesus vai dizer que bem-aventurados sois quando sois perseguidos pelo meu nome. Ou seja, é uma bem-aventurança. Então, se você hoje se encontra perseguido por causa da palavra, escandalizado, enfim, tem coisas, angústias acontecendo na sua vida por causa da palavra que você guarda no coração, não deixe ela morrer. Tem muitas pessoas que recebem com alegria a palavra porque esperam uma mudança completa da sua vida no sentido de ser abençoado em todas as áreas. Não, porque eu quero o carro do ano, eu quero ter uma mansão, eu quero isso, eu quero aquilo. E somente tem muitos desejos para se realizar. Deus pode realizar todos os desejos? Pode. Deus pode realizar sonhos? Com certeza. E Deus realiza muitos sonhos. Mas a questão é que a nossa motivação por servir a Cristo não pode ser essa. Por quê? Porque senão nós receberemos a palavra com alegria, mas na hora que a perseguição por causa da palavra vier, nós não vamos suportar. E acredite em mim, tem perseguição, tem angústia. É uma garantia da palavra. É uma garantia. O caminho de Cristo é um caminho estreito e também tem espinhos no meio do caminho. Então você precisa compreender que o caminho de Cristo ele não é um caminho largo como é o caminho da perdição. Ele é um caminho apertado. Então você precisa, nós precisamos compreender as Escrituras e compreender que vai haver luta, vai haver angústia. Então se você está passando por lutas nesse momento por causa da palavra, se considere bem-aventurado. Não desista por causa disso. Porque se você desistir, você vai estar mostrando que a palavra foi semeada em seu coração em solo rochoso. E aí, tudo vai se perder. O propósito de Deus para a sua vida não vai se realizar. Porque a semente vai morrer. Não é porque a semente não tem poder, mas é porque o coração não está preparado.
Então nós precisamos compreender, será que o nosso coração tem sido assim? Vamos então para a próxima terra que Jesus comenta aqui então. Vamos voltar lá no verso 6, perdão, verso 7 vai dizer assim, ó. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que Jesus está falando sobre essa semente? Está falando assim, ó. O que foi semeado entre os espinhos, está no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, essa semente aqui, essa terra, esse coração, representa que tipo de pessoa? Representa uma pessoa que até recebe a palavra, até ouve, talvez até compreende, não sei, mas os cuidados do mundo, ou seja, os afazeres do mundo, as coisas que eu tenho que fazer no mundo, as coisas que eu quero conquistar no mundo, as coisas naturais, elas matam essa semente. Porque eu estou dando mais valor ao que é natural do que ao que é espiritual e eterno. Tudo que é terreno, tudo que é do universo, tudo que é da terra, tudo que é natural é passageiro. Agora, tudo que é de Deus, tudo que é sobrenatural é eterno. Então, nós precisamos permitir que o eterno invada o nosso coração, porque senão nós permitiremos que os cuidados do mundo matem a semente de Cristo em nosso coração. E aí tem a fascinação das riquezas, que também podem matar a semente. O que é a fascinação das riquezas? Muitas pessoas que ficam fascinadas em querer ser rico. Há um problema em ser rico? De maneira alguma, você pode ser rico, desde que você não permita que o seu amor seja direcionado a esse dinheiro, a essa riqueza, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, essa fascinação das riquezas é quando a pessoa fica fascinada com a riqueza e acha que ela ser a pessoa mais rica do mundo vai se tornar ela feliz. Mas aí entra aquela frase, né, que muitos até fazem brincadeiras com ela, dizendo que dinheiro não traz felicidade. Aí tem alguém que completa essa frase dizendo, então me dá o seu dinheiro, já que não traz felicidade. Mas não é que depende do ponto de vista em relação a essa frase. O dinheiro em si não traz felicidade mesmo. Por quê? Por que tem muitas pessoas que são milionárias, multimilionárias, e aí ela não consegue ter paz? Ela não consegue sossegar o coração. Porque muitas vezes essas pessoas que têm todo o dinheiro depositaram toda a confiança delas no dinheiro. E aí não tem Cristo, não tem Deus, e acaba que a paz verdadeira não invade o coração. Compreende? Então, nós não podemos deixar que a fascinação das riquezas entre em nosso coração. Se você é rico, glória a Deus pela sua vida. A riqueza não é sinal de perdição. Agora, a pergunta é, você está usando essas riquezas para poder se colocar como acima dos outros, menosprezar o outro, humilhar outras pessoas? Ou você está usando essas riquezas para poder abençoar outras vidas? Você reconhece que é Deus que te abençoa? Você reconhece que tudo que você tem vem de Deus? Então, essa que é a pergunta. Se você reconhece que Cristo é quem te sustenta, que é Ele que te abençoa, então amém. Glória a Deus pela sua vida. Agora, o problema é quando essa fascinação das riquezas, elas vêm a sufocar a palavra, como diz aqui, como Jesus contou a respeito da parábola. Então não deixe essa fascinação entrar no seu coração, de uma forma que mate a semente que Deus plantou no seu coração. Então, se você tem riquezas, peça a Deus sabedoria para administrar e para usar conforme a vontade dele, para abençoar muitas vidas, não somente a sua própria. Então, a gente vem então para a última semente, que Jesus conta aqui no verso 8. Mateus capítulo 13, versículo 8 vai dizer: Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. O
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus falou a respeito dessa semente? Ele falou a respeito dessa semente no verso 23, que vai dizer: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, ou seja, quem compreende a palavra, quem ouve a palavra e compreende, é aquele que, além de entender o que Deus está ensinando, ele também coloca em prática. Ele pratica aquilo que ele ouve e se torna parte da vida dela. Porque a palavra de Deus, ela não deve ser apenas ouvida simplesmente para entrar no ouvido e sair no outro. A palavra de Deus, ela tem o propósito de nos mudar, de nos transformar, de nos tornar mais parecidos com Cristo. Porque Deus nos criou ali no princípio a imagem e semelhança dele. Essa imagem e semelhança foi manchada por causa do pecado. Mas é por isso que Cristo veio para poder restaurar essa imagem e semelhança. É por isso que hoje nós podemos ser semelhantes a Cristo. Nós podemos ter Cristo Jesus como exemplo para podermos nos espelhar nele por meio das Escrituras Sagradas, que é o nosso manual de vida. Se você quer saber sobre qualquer coisa na sua vida, sobre o que deve ou não deve fazer, consulte as Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Todo produto que você compra tem um manual. Eu sei que muitos não têm o costume de ler manual. Mas a nossa vida também tem um manual. E esse manual se chama Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos compreender as Escrituras e praticar. Se nós não praticarmos as Escrituras, vai ser mais uma semente perdida. Não, volto a dizer, não porque a semente não tenha poder, mas é porque o nosso coração não a recebeu da forma que deveria receber. Então, será qual coração que representa o meu e o seu coração? Será que o nosso coração tem sido aquele que a palavra cai na beira do caminho? Ou será que o nosso coração tem sido aquele que é cheio de pedras? Porque quando vem perseguições por causa da palavra, eu já quero logo largar, eu já não quero mais saber. Ah, não, porque está muito difícil servir Jesus, estava melhor antes. Ou será que o nosso coração é como aquele que é cheio de espinhos? Porque a gente permite que a fascinação das riquezas, que as coisas do mundo venha preencher o nosso coração em forma de substituir o lugar de Deus? Existe uma frase, que acho que é o pastor Márcio que diz, que se Deus não for o primeiro lugar na minha vida, ele nunca será o segundo. E aí eu completo nem o terceiro, quarto ou qualquer outro lugar. Porque ou Deus preenche o primeiro lugar da nossa vida, ou ele não está em lugar nenhum. Porque Deus, ele é o soberano, ele é o nosso Pai, ele é o nosso eterno Pai, é Deus Todo-Poderoso. Ele tem o melhor para cada um de nós. Então nós precisamos ter ele em estima em nossa vida em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, para que nós possamos, para que nós não sejamos essa terra cheia de espinhos, compreende? Então não vamos permitir, não deixe que o seu coração seja assim, seja o coração do verso 23, que é aquele de boa terra, e quando ouve a palavra, compreende e pratica tudo que foi ensinado. Então essa é a meditação de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. É simples a compreensão da palavra. Se você tem dúvidas, você pode perguntar para mim depois no meu Instagram ou no meu Facebook, enfim. Quem tiver meu WhatsApp pode me chamar também. Mas eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de orar por você que está nos assistindo de uma forma mais específica a respeito do coração. Você que está aí nos assistindo, eu gostaria que na hora da oração você mesmo abrisse sua boca para poder orar enquanto eu estiver orando, para que você ore de forma específica na sua vida, para você apresentar para Deus como está o seu coração hoje, a fim de que Deus possa te dar um novo coração. Deus, ele tem poder para isso, para poder arrancar de você, de nós,
o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, um coração que vem dele, um coração puro, um coração de boa terra, para que a palavra de Deus possa trazer todo o efeito que ele tem proposto na nossa vida. Então eu te convido a fechar os olhos se você puder. Se você não puder, ouça com atenção para que você ore em espírito. Não sei em que lugar que você está, se tem pessoas perto de você, enfim. Fique à vontade. Mas eu gostaria que você orasse. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Acabamos de ouvir, ó Pai, aqui a respeito da parábola do semeador. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos dar um novo coração. Muitas vezes, Pai, o nosso coração tem sido o coração que não compreende a Tua palavra e o diabo arrebata a semente da Tua palavra. Muitas vezes o nosso coração tem sido um coração de pedra, Pai, aonde as perseguições, as lutas, as dificuldades, ó Pai, que enfrentamos por ser cristão, nos fazem muitas vezes desanimar. Nosso coração também muitas vezes tem sido cheio de espinhos, ó Pai, aonde as preocupações dessa vida, as riquezas desse mundo, as fascinações desse mundo têm tomado lugar em nosso coração. E ao invés de confiarmos plenamente em Ti, Pai, nos perdoa, Pai, nos dá um novo coração. Nós queremos um coração de boa terra, Pai, para que a Tua semente venha semear em nosso coração, Pai, e trazer todo o fruto que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E já agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esse coração, Pai, porque sabemos que com esse novo coração que o Senhor nos dá, nós ouviremos a Tua palavra, compreenderemos e nós praticaremos a Tua palavra, Pai, porque sabemos que a Tua palavra é vida e nós precisamos dela, Pai. Então, em nome de Jesus, esteja na direção. Que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, ó Pai, que nos ouviu nessa hora. Seja agora ao vivo, seja depois gravado, Pai, que o Senhor possa alcançar todos os corações, ó Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos, ó Pai, agradar ao Senhor. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, Pai. Então nós cremos em Tua palavra, Pai. Nos ajude em nossa incredulidade, que nós não sejamos infiéis, incrédulos, mas que nós sejamos, ó Pai, fiéis ao Senhor, crentes, ó Pai, verdadeiramente, cristãos, ó Pai, em nome de Jesus, representantes do Senhor na terra, para que toda a palavra que o Senhor lançar em nossos corações nos transforme e gere vida dentro de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade de trabalhar em nosso interior, em nossa natureza, para que nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor. Nos ajude para que nós possamos agradar ao Senhor cada vez mais e possamos ter vestes limpas, vestes brancas de santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero que tenha sido bem essa palavra que Deus ministrou aos nossos corações. Se você não ouviu desde o início e quer voltar, eu vou salvar essa live aqui. Você poderá voltar aqui no IGTV para poder assistir. E vou colocar também no meu canal no YouTube ali depois, o glorioso Deus. Esteja à vontade para poder assistir. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado pela companhia.